Um bom dia a todos e a todas. Quem está falando com você nessa manhã é o evangelista Márcio Martins. E é um prazer estar aqui com você mais uma vez falando um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje, eu vou direto ao ponto. Hoje nós vamos falar lá no livro de Lucas, no capítulo 4, dos versos 17 até o 19. Vamos à leitura? Vamos lá. E foi ele entregue o livro do profeta Isaías, abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí talvez você possa entrar no questionamento comigo agora, mas por que, o que tem a ver essa palavra com o que você quer nos trazer e por quê? Onde você quer chegar? Estamos vivendo um momento muito complexo da sociedade hoje. Todo mundo temeroso com esse tal do coronavírus. E as pessoas estão com muito medo. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, que por mais que a gente queira ou entrar nesse desespero, não é isso que vai resolver o seu problema agora. Eu quero só alertar você de uma coisa. Você que conhece a palavra de Deus, você que serve a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: quem você diz que é o seu Deus? Ou quem você acredita que é esse Deus? A palavra de Deus ela está nos falando aqui que Jesus ele acaba de chegar na Galileia, acaba de chegar em Nazaré. E Jesus ele entra no templo com tamanha autoridade e poder do Espírito Santo, e Jesus começa a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E as pessoas conheciam quem era Jesus, porque Jesus era daquela região, a família de Jesus era daquela região. E Jesus começa a discorrer sobre a palavra, tanto é que Jesus ele faz a citação de Isaías 61, do versos 1 em diante, depois você dá uma olhadinha para dar uma conferida lá. E Jesus começa a discorrer sobre essa palavra. E as pessoas começam a ouvir e se espantaram com tamanha sabedoria, e que as palavras que ele falava não eram coisas comuns que eles já tinham ouvido, porque eram palavras que vinham do trono de Deus e mexiam com o íntimo deles. E Jesus começou a discorrer sobre uma palavra, e nesse determinado momento Jesus começou a fazer alguns comparativos em relação a grandes pessoas da Bíblia. O primeiro foi Elias e a viúva de Sarepta, e depois em seguida Jesus faz um comparativo com Elias e Naamã. E eu quero dizer para você fazer uma reflexão na tua vida. E ele começa a trazer essa palavra e falar: olha, essas pessoas, mesmo nos lugares tendo tantos filhos de Deus, tantas pessoas chamadas, tantas pessoas que já conheciam a palavra de Deus, Deus alcançou a viúva de Sarepta e alcançou Naamã, o sírio. E grande foi o milagre, que a viúva estava passando por necessidade, que você talvez conheça a palavra, e Naamã estava com lepra. E Deus, o Espírito Santo, alcançou aquelas pessoas lá, porque viu graça nelas. E Jesus ainda faz um adendo, ele fala: olha, ele não alcançou os filhos,
não alcançou quem já conhecia. E eu quero dizer para você que Deus, Ele trabalha com todas as ferramentas possíveis para alcançar os seus. E muito me espanta se você nesse momento agora estiver com medo de tudo que está acontecendo. Que nós conhecemos as Escrituras, nós lemos as Escrituras, e eu quero dizer para você que Deus, Ele tem pressa em alcançar o povo dele. E Deus, além de você, Ele tem um Ciro, Ele tem uma pessoa de Sarepta, Ele tem uma pessoa do seu bairro, Ele tem uma pessoa da sua localidade, Ele tem uma pessoa do seu país para alcançar. E eu vou falar mais para você. Deus não lança praga. Deus não lança praga para que ele precise alcançar os objetivos dele. Talvez você vai entrar no questionamento comigo lá no livro de Êxodo em relação a Moisés e Faraó, mas eu vou dizer para você que a intenção de Deus nunca foi matar ninguém. Deus, Ele sempre tem o propósito de bênção para as nossas vidas. Deus percebeu o povo de Israel cativo 400 anos, escravo, sofrendo na mão de pessoas maldosas, de uma linhagem de pessoas maldosas. E a ideia de Deus é sempre abençoar, porque Deus deu várias oportunidades para Faraó se arrepender. Lá no livro de Ezequiel, se eu não me engano, é o capítulo 18, 32, você vai ver que Ezequiel faz uma citação de Deus, e Deus falando com ele, que a intenção de Deus não é, Deus não tem alegria na morte de ninguém. Ele fala isso abertamente. Depois eu vou até conferir o versículo para você. Então, eu queria que você trouxesse à memória todas as coisas que Deus já fez na tua vida, e você começasse a refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo. E eu tenho uma coisa que me prende nessa palavra que eu achei muito interessante, que Jesus começa a trazer essa palavra, Jesus começa a ministrar aquela palavra, e as pessoas começam a questionar: esse não é o filho de José? Esse não é aquele cara lá? Não é aquela mulher lá que a gente já conhece? É uma pessoa comum. Quem ensinou para ele essas coisas maravilhosas? E talvez nessa manhã muitas pessoas podem ter esse conceito a seu respeito. E eu quero dizer para você que mesmo em toda a adversidade que nós estamos vivendo, que você possa estar vivendo nesse dia, Deus, Ele te escolheu independente das palavras que as pessoas lançam ao seu respeito. Você é bênção de Deus, você é vitorioso de Deus, você é vitoriosa de Deus. E todo esse momento de vergonha que você tem passado nessa data, Deus, Ele tem capacidade, Ele vai mudar o quadro dessa história. As pessoas vão se maravilhar, e eu sei que já se maravilham com as coisas que saem da tua boca, porque eles falam: como é que ele fazendo tudo isso, Deus ainda consegue revelar para ele? Como é que ela fazendo tudo isso, Deus ainda consegue revelar para ela? Não ligue para a multidão, não ligue para as pessoas. Deus não está na quantidade, Deus está na qualidade. Muitas pessoas moravam naquela região onde a viúva e aonde Naamã morava, mas Deus resolveu escolher um para abençoar, mas não porque eles eram melhores, é porque eles estavam na posição de fé para receber. E eu quero trazer um alerta para você nessa manhã. Nós nas igrejas exaltamos os salmos, falamos palavras de edificação, falamos palavras de garra, de força, de esperança. E quando o momento fica adverso, vem a dúvida, vem o medo, vem o terror, e muitas vezes esquecemos que até Deus, Ele está conosco. E eu queria trazer Deus à tua memória nessa manhã.
Eu queria que você puxasse na tua memória todas as obras que Deus fez na tua vida até agora. Tudo que Deus realizou na tua casa até agora. Eu quero deixar para você pensar. Você acha que Deus vai deixar você perecer por uma bactéria? Você acha que Deus vai deixar você perecer por algo tão insignificante? Eu queria voltar a palavra aqui para você saber e lembrar quem é esse Deus. Aqui no início ele fala assim, olha, no 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Querido, é boa nova, é novidade. Deus só tem bênção para as nossas vidas. Mesmo que o mundo dificulte as coisas para nós, o final Deus intervém e é bênção na tua vida. Deus vai usar esse momento de adversidade e vai te levantar em meio a cinzas. Porque a ideia de Deus, como fala a palavra, evangelizar, falar do amor dele, para você estar sempre lembrando quem é ele na tua vida. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Nós temos prisão de alma muitas vezes e ficamos amargurados, angustiados. E Deus mostrando para nós a saída o tempo todo. A saída, querido, nesse momento é orar. A saída nesse momento é acreditar que as coisas vão melhorar. Para que Ele possa abrir os teus olhos espirituais e você possa contemplar toda a grandeza dEle na tua vida. Ele é o mesmo ontem e é o mesmo hoje. Ele não vai te desamparar nesse dia difícil. Não vai faltar nada na tua casa. Só que você tem que estar na presença, mesmo que as coisas fiquem complexas. Permaneça na presença. Permaneça na presença. E restauração da vista aos cegos. Eu quero trazer isso para um momento espiritual. A fé, lá no livro de Hebreus, fala que é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que você não viu, mas vai receber. Então eu quero que você traga essa fé para você agora. Tá difícil? Você tem esperança de receber? Sim. Não recebeu? Creia que já está com você. Creia que ela já faz parte da tua vida, essa bênção. Esse ano vai ser vitória. Ele termina no dia 31 de dezembro. Esse ano vai ser vitória. Que venham lutas, que venham barreiras, que venham dificuldades. Mas Jesus, ele nos preparou para muitas coisas. E ele fala que o tempo todo nesse mundo aqui é só aflição. Mas ele manda que a gente... Ele manda não, ele pede para que a gente tenha bom ânimo. Porque se ele venceu, você vai vencer. É boas novas, é novidade, é alegria. E ele completa aqui, ó. E para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha, pôr em liberdade, olha, a palavra de Deus fala que onde há o Espírito Santo, ali tem liberdade. Você ser você, com cara lavada na sua boca, o sim e o não. Está bom? Não. Está legal? Está. O sim e o não, sem aquelas palavras, aquela cara lustrada, nós fazemos para trazer de uma maneira mais agradável. Olha, você não gosta de uma coisa, mas às vezes você não fala, para você não criar um desconforto, para não magoar, e lá na frente você vai se frustrar. E eu queria dizer para você que Deus, Ele quer te libertar, Ele quer te dar alegria. Ele quer trazer para você a memória
quem Ele realmente é. E Ele quer trazer você para esse campo espiritual, para que você possa colher as grandes coisas de Deus e não ter uma vida mirrada, e não só pela parte material, porque tem muitas pessoas hoje que elas estão com muito dinheiro no banco e na conta, e a situação do mundo ficou tão complexa que elas começaram a reavaliar conceitos, que o dinheiro ele te ajuda em muitas coisas, mas ele não é tudo para você. Se você tiver uma vida básica, mas uma vida debaixo da glória de Deus, eu garanto para você que você tem muito mais do que muita gente que está com a conta gorda, cheia de dinheiro. Porque a alegria do Espírito Santo, a graça de Deus, não é nas coisas materiais. Hoje em dia eu vejo muita gente pregando muito sobre dinheiro, muito sobre valores, as bênçãos materiais, mas eu quero dizer que tem mais Deus no imaterial do que no material. E eu quero despertar você para que você não venha cair na cilada dos bens, na cilada do inimigo. Deus não está muito ligado, na verdade ele não está nada ligado a bem material. Deus quer que você seja rico da glória, seja rico da graça, seja rico da virtude. Esse Deus que eu acredito, esse Deus que eu estou com Ele. Vamos ficar por aqui hoje com essa palavra. Eu espero que você tenha gostado. Fique com Deus e depois a gente se vê. Valeu, até a próxima.